Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, reencontramos Tim Burton em Beetlejuice, a sequela que revisita o sucesso de 1988 com Michael Keaton. Para falar comigo de Beetlejuice, tenho dois convidados de gerações distintas, mas que ficaram agradavelmente surpreendidos com o regresso à forma do realizador, Rui Alves de Sousa e Paulo Fajardo. Vamos ainda antever a 18ª edição de Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que ocorre já entre 10 e 16 de setembro. Já sabem que podem escrever para o segundo take em segundotake@gmail.com, no Facebook ou no Instagram. Não sussurra enquanto dança essa serpente. Antes de falarmos de Beetlejuice, uma antevisão da 18ª edição do Motel X. Este ano sem convidado especial, porém com muitos filmes para descobrir. Podem consultar o programa em motelx.org, mas deixo-vos aqui algumas sugestões. Sempre motivos de interesse são as sessões de abertura e encerramento. E este ano, na abertura, temos um filme que me deixa logo apreensivo. Speak No Evil é o remake do filme com o mesmo título que arrecadou o prémio Méliès d'Argent há 2 anos, na 16ª edição do festival. Será que era necessário um remake assim tão cedo? A Universal e a Blumhouse acharam que sim e contrataram o britânico James Watkins para adaptar o filme ao mercado americano. Na sessão de encerramento temos The Surfer. Depois de Long Legs, Nicolas Cage regressa ao thriller em 2024 num surf noir realizado pelo irlandês Lorcan Finnegan. Dos Estados Unidos da América chega-nos com algum burburinho Strange Darling, de J.T. Molnar, um filme de serial killer que promete subverter as expectativas do género e tem como curiosidade ter sido fotografado pelo ator e amigo do realizador Giovanni Ribisi. Continuando no capítulo da subversão, o canadiano In a Violent Nature, de Chris Nash, promete oferecer um violento slasher pelo ponto de vista do assassino. Por falar em slashers, quem resistiu ao apelo do download ilegal vai também poder ver no grande ecrã Maxine, a conclusão da trilogia de Ty West, iniciada em X e continuada em Pearl, que elevou Mia Goth a ícone do género. Um dos títulos mais aguardados do certame é The Substance, a segunda longa-metragem de Coralie Fargeat, com Demi Moore e Margaret Qualley nos principais papéis. Este body horror sobre a obsessão doentia com a perfeição da imagem e do corpo, especialmente exercida sobre as mulheres pela indústria da cosmética e intervenções estéticas, arrecadou o prémio de melhor argumento na 77ª edição do Festival de Cannes. Estes são apenas alguns dos muitos títulos que podem ver espalhados por várias secções, incluindo 6 em competição pelo prémio Méliès d'Argent, melhor longa europeia 2024. Temos ainda o ciclo A Bem da Nação, os filmes de terror proibidos pelo Estado Novo, no qual se poderão ver 5 filmes proibidos pela censura. Vale sempre a pena lembrar que o Motel X é também uma ótima oportunidade para se ver curtas-metragens, tanto internacionais como nacionais, incluindo a competição pelo prémio Motel X, melhor curta de terror portuguesa 2024. Este ano, também está de volta ao prémio Motel X Guiões para o melhor argumento de terror português 2024, com a curiosidade de ter a concurso um ilustre convidado do segundo take, Pedro Nora, autor do argumento Estática. Desde já, boa sorte, Pedro. A todos vós, se aparecerem pelo festival e me encontrarem por lá, não se acanhem e digam olá. When you're all driving carpool and banging your Pilates instructors to fill the empty voids in your life, we'll see who gets the last laugh. My mom grew up here, that old house on the hill. Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz? I
Unfortunately, She's a legend. The living, the dead. Can they coexist? Now's my chance. ghosts aren't real. Vamos então à minha primeira conversa sobre Beetlejuice. Rui Alves de Sousa é radialista na Antena 1, onde, entre vários programas sobre cinema e TV, tem ajudado a promover a arte da banda desenhada. O Rui gostou tanto de Beetlejuice, que, ao fim de 3 dias em exibição, já o tinha visto 2 vezes em sala de cinema. Ora, bem-vindo, Rui. Obrigado, António, Desta pelo convite. vez pessoalmente mesmo, É verdade. aqui no estúdio recente. Sim, no teu novo estúdio, No não é? novo Só para as estúdio. instalações. Saíste de aquelas de baixo, Barcarena, era porque era o estúdio do Batatuno. Era. Certo. Pronto, peço desculpa. Esta foi uma Mas referência. referência ao Batatuno não está muito descabido para o Beetlejuice, não é? Não, de facto não. Mas eu, quando estava a tentar perceber quem é que poderia convidar para falar sobre o Beetlejuice, tu foste que, a modos, uma estrela cadente que caiu no meu colo, porque eu acho que encontrei o fã número 1 de Beetlejuice. É verdade, é provável. Então, mas antes de explicares isso, qual é a tua relação com o Tim Burton? Muito resumidamente, não é? E qual era a tua relação com o Beetlejuice antes? E descobriste este novo filme porque estavas com expectativa ou foi um bocado indiferente e de repente foi uma surpresa? Eu acho que a minha relação com o Tim Burton é normal de toda a gente que gosta do Tim Burton, ou seja, cresci muito novo a ver o Eduardo Mãos Tesoura, a ver até o Marte Ataca, a ver coisas que sempre me fascinaram por causa do seu visual muito próprio, as ideias absurdas, mas que ao mesmo tempo misturam o grotesco, o macabro, mas também o romântico e o humor, e ele faz uma junção disso tudo de uma forma muito especial, como quem gosta sabe, que é um filme do Tim Burton, não é? E fui acompanhando até estes últimos filmes, que pronto, eu sou fã do Charlie e a Fábrica de Chocolate, já te disse isso, há muita gente que não gosta, mas esse gosto. Acho que a partir ali dos últimos 10, 12 anos ele não tem feito assim um filme que me tivesse fascinado. Ele se deu um bocado à máquina, não é? Sim. E especialmente da Disney com... Exato, ele fez o Dumbo, que foi um flop tremendo, e também não sou fã do Dumbo, e ele próprio agora diz que teve até a ponderar deixar definitivamente o cinema depois dessa experiência. E segui. O Beetlejuice nem é o meu filme preferido do Tim Burton, até é dos que eu descobri mais recentemente, para aí há 6 ou 7 anos é que eu vi pela primeira vez. E gosto do filme, mas lá está, nunca o tinha posto nos pinkers da obra dele. E quando soube que ia haver uma sequela com o Michael Keaton e a Winona Ryder e a Catherine O'Hara, não deixei de ficar expectante a pensar se calhar isto vai ser o grande regresso dele ou não. E depois saiu o primeiro trailer e eu fiquei completamente rendido. Pensar, não, isto vai ser o regresso do Tim Burton. Queria acreditar mesmo nisso. E quando fui ver o filme na passada quarta-feira, mesmo assim... estava com um bocadinho cínico, ou seja, não podia ser, havia qualquer coisa que não estava a bater certo, isto vai cheirar a esturro. Mas de facto o filme foi uma surpresa completa do início ao fim, é um regresso do Tim Burton em grande, e arrisco-me a dizer que gosto mais da sequela do que do primeiro Beetlejuice. Ok, já temos aqui então... E já ouvi 2 vezes, entretanto. Uau! Sendo que ele estreou há 3 dias, não é? É a obra. Mas é que isto nunca me aconteceu, sabes? Eu já revi filmes num determinado espaço de tempo, mas não 2 dias depois, e digo-te que revi com o mesmo entusiasmo e a experiência foi igualmente boa. Eu perante estes filmes, fico sempre num dilema interno e num debate entre o cinismo e também o querer que as coisas sejam boas, realmente. Porque ao fim e ao cabo, se a gente vai ao cinema, de preferência que os filmes sejam bons, claro, e que a gente passe um bom tempo. Mas eu acho que o cinismo também tem um pouco a ver com o facto de que nós não conseguimos escapar mesmo desta tendência de sequelas de legado, não é? Sim. Aqui o que se calhar é um pouco diferente é o regresso de toda a equipa criativa praticamente. Não é? E vou-te dizer uma coisa, eu quando vi o filme pela primeira vez não tinha revisto o Beetlejuice. Revi-o depois de ter visto o Beetlejuice, e depois logo a seguir... Fizeste uma sanduíche. Foi, e logo a seguir voltei a ver a sequela e
revendo a sequela depois do primeiro filme, noto muito mais as coisas que se repetem e os pormenores que voltam, nem que seja, por exemplo, aquele pormenor logo no início do coro, dos miúdos numa cena de funeral. Quem se lembrar do primeiro filme percebe qual é a canção que eles estão a cantar. Que eu, quando estava a ver pela primeira vez o Beetlejuice não tinha... Que é a canção do Very jantar, não é? Belafonte, é assim. Do jantar, sim. Mas... E dos trailers, já agora, Sim. aquela música que eles colocam nos trailers todos para... Exato, mas houve uma coisa que me chamou a atenção principalmente nesta sequela, foi o facto do próprio Tim Burton dizer que não foi ver o primeiro filme para se preparar. Ou seja, apesar de haver uma intenção de respeitar, com aspas muito grandes, o primeiro filme, acho que de certa forma este segundo filme é uma machadada naquilo que pode ser uma sequela dita canónica, não é? Ou seja, por exemplo, eu a pensar no Beetlejuice penso um pouco no Gremlins 2, no sentido em que há muita gente que não gosta do Gremlins 2 porque é uma falta de respeito em relação ao primeiro filme, não é um filme de terror, é uma paródia cartunesca do primeiro filme, mas acho que é muito mais interessante isto do que estar a fazer uma sequela que seja um respeitinho total ao primeiro filme, e acho que o Tim Burton fez isso também, ou seja... Acho que a diferença não é tanta, mas é um filme consciente do legado do primeiro. Sim. Mas a energia que ele dá a este filme distanciou completamente do primeiro. Aliás, se tu vês o primeiro e o segundo back to back, digamos assim, notas que são dois filmes muito diferentes na energia, muito também derivado do facto deste Beetlejuice ter sido um re-energizer, uma pilha de Duracell para o Tim Burton, porque ele diz que ganhou uma nova vontade com este filme e nota-se a cada momento. Eu até percebo o que tu estás a dizer do ponto de vista da abordagem do realizador ao material, mas este filme não foi escrito por ele. Ele acho que nunca escreveu os filmes dele. Foi escrito pela equipa da série Wednesday, acho eu. E que também eu não os conheço muito bem, mas fui ver ao IMDb e eles estiveram envolvidos também com o Spider-Man 2, que é outro título que se calhar se destaca na carreira deles. Sendo que a história, já agora, o Beetlejuice 2, houve muitas tentativas ao longo dos anos. Sim. Houve acho que pelo menos 2 tentativas distintas, sendo que uma delas queriam colocar o Beetlejuice no Havaí, assim, num cenário completamente diferente. E a primeira, acho que teria o título de Beetlejuice in Love. Acho que era qualquer coisa assim. Ok, pronto. Já para não falar da série de animação que também fizeram. Que eu nunca vi, por acaso. Mas o que me parece... isto sou eu a especular puramente. Mas o que me parece é que a dupla de argumentistas terá pegado em elementos desses projetos, talvez, que não tenham acontecido. E eu digo isto por causa de uma personagem em particular... mas para dizer o quê? Que a reverência não foi injetada pelo Tim Burton. Não é? A reverência, no limite, foi injetada no argumento por esta equipa. Sim, mas eu percebo o que tu estás a dizer, mas acho que, como acontecia com muitos realizadores da história do cinema, apesar de não terem escrito o argumento só poderia ter sido feito para eles. E, por exemplo, no Hitchcock, o Hitchcock acho que nunca escreveu um argumento, ou se escreveu foi no início da carreira, mas todos os filmes dele são filmes do Hitchcock, não é? Sim, e a questão... eu percebo o que estás a dizer, é como o Ridley Scott, ele não assina o argumento, mas a história segue sempre os trâmites dele. E há muitas coisas que eu acho que se descobriram com o realizador. Por exemplo, há muitas piadinhas. Há uma piada que fazem à Disney que claramente foi uma coisa pensada para o Tim Burton, e quem vir o filme e perceber a história da volta do Dumbo vai encontrar essa referência. E depois os visuais, os bonecos, não é? Todo o séquito de empregados que agora o Beetlejuice tem no seu escritório, aquilo são criações do Tim Burton, não é? Sim, e eu vou concordar largamente com as coisas que tu estás a dizer, dá-me a sensação, porque largamente eu também gostei do filme. Tenho algumas queixas, já vamos poder falar disso se calhar mais à frente, mas mesmo eu estava a falar em reverência, e isto pode parecer um palavrão, mas eu não achei que aqui fosse demasiado. Sim, é isso. Isto também pode partir do facto de que eu não tenho uma relação com o Beetlejuice assim tão próxima. Eu sempre gostei do filme. Eu revi-o aqui há uns anos, até mostrei à minha filha, e não fui rever agora para ver este. E, portanto, houve uma outra coisa que eu reconhecia, obviamente, que era recorrente, ou que recuperava coisas do original, mas não estive preso com aquela constante barragem de piscadelas de olho que nós encontramos noutros filmes. E, portanto, eu gostei e achei refrescante nesse sentido.
E há outro tipo de coisas que muitas vezes parecem ser buzzwords para promocional, mas que aqui também pareceu genuíno dada a orgânica do filme, que é mesmo o regresso aos efeitos especiais e não visuais, não é? Exato. Aqui nota-se aqui e ali um uso de um CGI, mas é pontual e maioritariamente nós estamos a ver coisas que estão a ser captadas pela câmara. Não é? E soluções que poderiam passar por CGI, por exemplo, toda a questão do pai da Winona Ryder e o que aconteceu àquela personagem, que é para mim a melhor forma de pôr um ator que foi cancelado, entretanto, pela indústria. Ele mais do que cancelado. Sim, ele foi julgado e condenado por crimes exato, sexuais. exato. Sim. Não é uma coisa de só menos. Sim. Mas a forma que o Tim Burton usou para o meter na narrativa, que não era necessária, Pois. mas a forma como ele coloca, usando o stop motion, e depois com o aparecimento dele, pronto, é ver o filme para perceber. Sim. Mas digamos que não está íntegro. sim, mas pegando naquilo que tu estavas a dizer de não ser tão reverente em relação ao original, eu acho que isso deve a uma coisa, que é a liberdade total que deram ao Tim Burton para fazer este filme. Porque, por exemplo, que tu também notas, e eu revi os Batmans há pouco tempo, tu notas do primeiro para o segundo Batman dele uma diferença brutal. Porque no segundo Batman ele pediu liberdade total e deram-lhe liberdade total. É claro que a Warner depois não gostou de que o McDonald's não tivesse, o acordo com o McDonald's não pudesse ser concretizado e etc. Não, mas tu notas... Ele fez um grande filme de Tim Burton e um filme menos bom do Batman, não é? Exato, é isso. E na questão aqui, o Beetlejuice, o primeiro já era um filme do Tim Burton, mas para esta sequela não houve barreiras postas por executivos de tens de cumprir isto para atingir uma determinada faixa etária, tens de falar disto ao minuto tal. E isso é o que faz para mim o filme ser tão rico, é que é uma experiência em esteroides, completamente divertida, a apontar para todos os lados, por vezes pode não resultar, mas é aquela coisa de arriscaram fazer isto. E acho que é tão pouco normal nós já vermos isso hoje em dia num filme de grande orçamento, que acho que é louvável só por isso. Sim, porque correu bem e porque o realizador parece ter reencontrado de certa forma o seu mojo. Mesmo que tivesse corrido mal, eu acho que não gostava tanto do filme, mas acho que louvava a iniciativa. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte, é que é muito difícil um autor manter a qualidade quando tem uma visão tão vincada, quando tem uma marca autoral tão vincada. Sim. E vamos ser honestos, eu acho que o Tim Burton tem, não sei se 8 ou 9 filmes que são imaculados no início da carreira. Sim. Depois, o primeiro grande bem, imaculados, se calhar muita gente discordaria, até com Mars Attacks e tudo mais. Sim, o Mars Attack é o... Eu sempre gostei muito, porque eu percebi o que é que ele estava a fazer e caiu-me no goto. Muita gente não caiu no goto, mas pronto. Mas, discutivelmente ou não, mas tem ali 8, penso que são 8 ou 9 títulos. Sim, é um período dourado em que todos os filmes resultaram. E depois tropeçou com o Planeta dos Macacos e... Que mesmo assim tem os seus fãs. Bem, há sempre pelo menos uma pessoa no mundo que é o fã número 1 de qualquer filme. Portanto, isso aí haverá sempre. A verdade é que eu revisitei-o e é um filme visualmente deslumbrante do ponto de vista da maquilhagem, que aquilo até foi uma vergonha não ter sido nomeado ao Oscar sequer. Sim. Mas, enfim, depois tudo o resto falha. Mas, adiante. Ele nunca mais encontrou aquele mojo dele e pareceu sempre estar comprometido, não é? Mas eu aí discordo. Sim, eu acho que vais falar do Big Fish, não é? Não, o Big Fish, ambos concordamos que não é um filme do Tim Burton, é um filme que poderia ter sido assinado por outra pessoa qualquer. Sim, mas acho que se tirarmos esse contexto, acho que o filme até resiste muito bem. Teria de o rever, mas eu lembro-me de gostar muito do filme. Mas nem é tanto esse, é mais o Charlie e a Fábrica de Chocolate. Eu acho que esse é o filme. E esse filme tem um contexto muito engraçado, que adapta uma história do Roald Dahl, que na América já tinha tido outra versão com o Gene Wilder, e portanto há muita gente que não gosta do filme do Tim Burton porque é um sacrilégio, claro, e não é a fofura que é o filme do Gene Wilder, mas é uma loucura tão engraçada e tão também disparatada e imprevisível, que acho que para mim, e lá está, como nós já há pouco estávamos a falar antes de gravar, quando nós vemos um filme também temos de ter em conta o tempo em que o vemos e o contexto em que o vemos. E eu vi o Charlie e a Fábrica de Chocolate muito novo e talvez também como vi o Gremlins 2 muito novo e se calhar gosto mais do que do primeiro filme, daí encontrar se calhar uma força no Charlie que a maior parte das pessoas não encontra. Mas sim, depois disso, de facto não me lembro assim de nenhum filme do Tim Burton. O Sweeney Todd também, mais ou menos na mesma altura. Sim, tem momentos. Ele teve aí esses
longas. dois filmes que acho que ainda foram importantes para mostrar o que é que ele era capaz de fazer. Depois daí, sim, entrou numa espiral de subcontratações de grandes estúdios. Subserviência. Teria de ver, eu não me lembro se vi o Dark Shadows completo, mas acho que também do que me lembro não era assim O problema desse tipo de o Dark Shadows, a Senhora Peregrine, não é? Sim. Está-me a faltar o título completo, mas parecem quase... alguém a fazer de Tim Burton. Exatamente, parecem quase versões, não é? Parecem quase covers da música original. Mas basicamente o ponto que eu estava a querer fazer, e eu aceito a tua discordância da minha leitura da carreira dele, mas não é uma grande discórdia. Não é, mas o que eu quero dizer é que é muito difícil um autor manter durante 30, 40 anos óbvio. uma consistência, ainda para mais quando ele, das duas, uma, ou está sempre a repetir o mesmo filme, ou se tenta uma coisa diferente. Isto não é Tim Burton, não é? Pronto. E eu penso que esse era, se calhar, uma das maiores incógnitas, né? Como é que ele vai regressar a este universo e como é que isto vai soar, se iria soar a uma daquelas sequelas que está só a pescar o olho às glórias antigas, ou se tinha vida própria, e tu encontraste essa vida própria. Mas lá está, mas é isso que eu acho que é completamente incrível e quase miraculoso. Miraculoso não existe, mas por causa disso de ser tão difícil um realizador reencontrar algo que teve durante um período, não é? Porque temos aquela história do Tarantino que diz que só vai fazer mais um filme porque só pode fazer 10 filmes e depois a partir de uma certa idade, mas por ser tão difícil de facto um realizador envelhecer e continuar em alta, ver um Beetlejuice e perceber que é o Tim Burton a reencontrar-se e ele próprio constatar que há muito tempo que não sentia esta energia, este entusiasmo como sentiu com este filme, acho que é algo que a própria indústria do cinema, e nós gostamos de cinema, devemos valorizar ainda com mais positivismo, porque quer dizer que há uma oportunidade, mesmo na pior das circunstâncias e mesmo no meio de uma máquina tão aliada como é Hollywood, de um artista poder voltar a dar a sua visão às pessoas. Eu vou pegar nessa tua leitura e tentar ser otimista que isto tenha acontecido com uma sequela de Legado, porque agora venham obras originais. Claro. Mas sabes que já o Wednesday, eu não cheguei a ver o Wednesday ainda, mas fiquei com muita curiosidade porque adorei a Jenny Ortega no protagonismo do Beetlejuice. Mas já muita gente me dizia que era o Tim Burton a voltar a dar qualquer coisa que já não dava há muito tempo. Eu não entrei, eu vi 2 episódios para aí e depois não retomei, porque, enfim, houve ali qualquer coisa que não funcionou comigo. E tenho que te confessar, o Beetlejuice, durante para aí a primeira meia hora, eu estava de braços cruzados. Sério? E eu estava naquela, isto pode tender para ser uma coisa engraçada ou pode ser um desastre. E eu penso que é quando há ali o twist narrativo, que eu confesso, eu com estes anos todos, eu não entro num filme a tentar ver as costuras. Sim, também não. E eu não estava a ver o twist a vir. Eu também não. Pronto. Confesso. E é quando é o twist que eu estava ali assim, pá, não acredito que ele está a fazer isto. E quando há o twist é assim, espera mas aí. isso é incrível, porque e ele faz isso o filme todo, ele está a gozar connosco, ele está a gozar com as nossas expectativas e a subverter, porque eu também, quando isso acontece, quando nós estamos à espera de uma espécie de história de amor que vai acontecer, fiquei, a sério? Sim. O que é que vai sair daqui? Até com referências musicais, Chico Ross, Mazzy Star, discos de vinil dos anos 90. E o que é muito divertido no filme é que ele mantém essa subversão de expectativas até ao último segundo do filme, que é espetacular. É mesmo uma paródia da nossa própria relação com os filmes e com os grandes blockbusters. E parodia com a cultura sensível agora dos cancelamentos, com a cultura dos TikToks. Com o New Age e com todas as cenas espirituais. Isso acho que já vinha do primeiro, mas o que eu quero dizer é que tudo isto que nós estamos a descrever poderia ser feito com muito mau gosto e a coisa cair mal, mas aqui até cai bem. Eu gostava de apresentar aqui para a mesa e se calhar vou avisar que vamos abrir a conversa a spoilers, falar abertamente do filme. Eu gostava de convidar alguns criticismos. Criticismos também não existe, é críticos. Estamos bem. Hoje só estamos a pensar chamar o Manuel Monteiro. Estamos a pensar em inglês. Queria trazer algumas críticas para a conversa. Que eu penso que o filme é demasiado ambicioso do ponto de vista narrativo.
e traz demasiadas coisas para a mesa. Ok. Também para usar uma força de expressão que não é nossa. Inclusivamente, há elementos que para mim são completamente supérfluos. Uns que acabam por funcionar do ponto de vista cómico, Sim. que sendo supérfluos narrativamente são completamente hilariantes, que é o caso do Willem Dafoe. Sim. Que You gotta keep it real. é uma personagem que poderia ser retirada, o filme não mudava muito, Sim. só que a presença dele é hilariante. E o outro, eu custa muito fazer esta crítica, mas a presença da Monica Bellucci é completamente desnecessária narrativamente. Mas, desculpa, deu aso à melhor utilização de Bee Gees da história do cinema. O que é que tu querias mais? Eu acho que já isso justifica. É pá, certo, mas eu compreendo que ele tenha. Eu não sei se tu tens conhecimento disto, eu só tive conhecimento disto. Que eles são namorados. Que eles são namorados, Sim, pronto. sim. E é engraçado é que. Já agora, eu não sei o que é que ela viu nele. Isto agora está a ficar muito fofoquice. Mas É o canto como é que a da Mónica. fofoca. O que é que se passa? Mas pronto. Bem, se queres entrar por aí, ela já foi casada com o Vincent Cassel e também já viste a cara dele. Sim, mas o Vincent Cassel ainda percebe, tem aquele ar de mauzão e tal, fala não sei quantas línguas, fala português, maravilhoso. Não, mas é que, pronto, lá está, o Tim Burton há de ter muitos demónios, não é? E era. Aliás, o Tim Burton, todos os filmes dele são uma expressão dele se sentir à margem, não é? Sim. Da sociedade e do resto da malta. E vai saber, é uma pessoa até bastante profunda e pelo menos criativa é definitivamente isso, todos nós sabemos. Mas isto para dizer o quê? Estavas a falar da inutilidade da Mónica Bellucci, que dizeres que Mónica Bellucci é inútil num filme, por si só é uma coisa que ninguém diz. Mas Tu estás a perverter as minhas palavras. Eu disse da inutilidade narrativa da presença da Mónica Bellucci. Não, e eu ouvi alguém a apontar uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, que é, ele coloca sempre as namoradas dele, mulheres, sim. nos filmes. E é engraçado que na fase em que ele namorou com a Helena Bonham Carter, ele adaptou Sweeney Todd, ambientes britânicos e paragens britânicas. Agora está com a Mónica Bellucci e faz o Mário Bava. Faz homenagem ao cinema italiano de terror, ao Mário Bava explicitamente. Mas que é uma coisa, e pronto, eu vi o filme 2 vezes, como disse. A primeira foi numa sessão de imprensa e a segunda foi na sexta à noite, numa sessão com os Muggles, não é? Mas estou a brincar. E a cena de homenagem ao Mário Bava teve reações completamente diferentes, não é? Numa sala cheia de críticos de cinema, as pessoas riram-se, perceberam. Numa sala, ninguém apanhou aquilo. Mas só o facto dele fazer aquilo, mas é uma coisa tão arriscada. Ele depois faz uma coisa que, se calhar para muita gente, vai parecer muito óbvio, que é, ele depois nomeia o Mário Bava mesmo, quem possa não estar atento ao Mas foi uma boa não é? piada. E essa acho que passou até para o público leigo na matéria, porque a Winona Ryder diz, sim, o filme preferido do teu pai, o Kill Baby Kill, e toda a gente se riu. Sim. Eu acho piada a isso e também acho piada à cena tauromáquica em espanhol, mais para o fim do filme, também tem muita graça. Mas voltando às minhas críticas, eu não acho que isto descarrile o filme. Eu gostei do filme, só que eu acho que o filme podia ser um bocadinho mais económico narrativamente e acaba por funcionar muito, mas por nós estarmos a respirar aquele ambiente. Mas repara, uma das minhas favoritas já agora é o Soul Train. Sim. Epá. Que eu acho que o tipo que é o maquinista do comboio era o apresentador do programa Soul Train. Acho. Bom, lá está. E mesmo escapando nas referências, era um programa dos anos 70. Portanto, tens essa tripla ideia que é o Soul Train, o Soul Train e o Soul Train. Ou seja, o comboio das almas, o comboio da Soul e o Soul Train, que era o programa. Totalmente. Mas essa crítica que tu fazes não se poderia aplicar também ao primeiro filme. Porque se tu fores a ver, a personagem do Dick Cavett e de todas as pessoas que estão no jantar não estão ali a fazer grande coisa. E elas até desaparecem logo a seguir. Certo. Mas a ideia... Mas é uma cena, cena. Aqui tu tens recorrentemente o filme a ocupar tempo com... E aliás, o filme nem é muito longo, felizmente. Exato. Mas eu acho que ele podia ser um tudo nada económico para ser mais satisfatório do ponto de vista narrativo. Porque mesmo... e já agora, nós dissemos que íamos falar em spoilers, o Jeffrey Jones é
Decapitadíssimo. Exato, é comido por um tubarão e depois anda lá que é só metade do corpo, não é? O resto está trincado. Eu adoro quando ele se senta e o sangue esguicha à parede. Mas ainda assim... E no fim a Catherine O'Hara, vê o que me fizeram. e ele cortado a meio. Mas o que eu quero dizer é, mesmo assim, usaram a imagem dele muito mais do que eu estava à espera, Sim, né? Na sim. foto do funeral e tudo mais. E o outro spoiler grande é que há então um romance teenager entre a personagem da Jenna Ortega e um moço lá da vila, que eu ao princípio, quando a gente entra em casa dele, eu pensei, será o casal do original? Será a Gina Davis e o Alec Baldwin? Foi. Mas depois, até aí, acho que foi uma subversão, que ele dá-nos a sensação que aquilo foi construído para tu pensares isso e depois não ser. Eu por acaso nem pensei nisso. Não pensaste porque nisso? ou antes ou depois eles falam de que os Maitland nós arranjámos uma maneira deles. Eles falam disso. Mas pareceu assim um porque a bocado... Winona Ryder, às tantas, a Jenny Ortega está a pôr Sim. em causa aquilo que a mãe acredita e ela diz não, que dá muito jeito que eles não estejam aqui. E ela diz não, porque nós conseguimos arranjar uma maneira de. Eu acho Mas que é um bocado vago, não é? Ou É, seja, é. havia margem de manobra. E depois vai-se a revelar. Mas acho que é só. Deixa-me só dizer que eu acho que também o facto de eles não estarem lá é propositado porque o Beetlejuice tu consegues envelhecê-lo com maquilhagem e Sim, sem porque ele notar. não envelhece. Agora, o Alec Baldwin e a Gina Davis como fantasmas envelhecerem 30 anos, acho que ninguém ia acreditar, Sim. a não ser que fosse com CGI e pronto. É verdade, é verdade. Mas isto tudo para dizer o quê? Que o miúdo, então é um fantasma e... Muito brincalhão, digamos assim. E na prática, ele quer fazer mais. Bem, ele usa a desculpa de ela estar a apaixonar por ele para tentar trocar a alma, não é? E vir para o mundo dos vivos. E até isso, estou a gastar este tempo todo a falar disso só para dizer até isso é resolvido muito facilmente assim. Sim, sim. E portanto, o filme. Acaba por ser muito ambicioso e introduzir narrativas que são ou irrelevantes ou têm pouco peso, porque o que dá gozo neste filme é mesmo a gente passar tempo com aquela malta. Exato. É passar tempo com o Michael Keaton, é passar tempo com a Catherine O'Hara, Epá, eu acho com a que não- Winona Ryder, Eu acho que não há problema nenhum com isso. até sabes? com o Justin Theroux, não é? Sim. Que ele também é ótimo a fazer. Se bem que o Justin Theroux não chega a ser uma pessoa, aquilo é um boneco, não é? É um boneco completo. Mas desde o sabes início. que eu percebo as críticas que tu fazes, mas eu acho que neste filme em si, como nunca te dizem que a narrativa vai ser o principal, acho que é uma experiência pela qual eu olho para as falhas da narrativa e passo em frente. E acho que também diz muito a nossa relação com os filmes hoje em dia. Eu vi algumas pessoas apontarem a crítica deste filme não ter uma resolução ou não cumprir ou ter demasiadas subplots também. E eu não vejo qual é o problema, porque eu não senti que estava a ver um filme, eu estava a ver um cartoon de 7 minutos dos Looney Tunes estendido a 1h40. E a questão é que eu nunca senti o ritmo a baixar. O único momento em que eu senti foi no romance teenager, mas quando Mas depois percebi... esse tinha um propósito Exato, narrativo, não é? e é muito curioso, por exemplo, eu fui ver o filme rever o filme com a Filipe, a minha namorada, e eu já sabendo o que ia acontecer, eu estava a olhar para ela para perceber qual é que seria a reação. Sim. E é muito curioso terem dado tempo ao Tim Burton para brincar com o espectador dessa maneira. E por causa disso, e por lá está, nunca ter sentido que o ritmo do filme baixava, e lá está, por o filme ter esse ritmo, é que justifica eu não ter sentido tantas falhas de narrativa, porque, por exemplo, eu fui ver o segundo e voltei ao primeiro depois. E eu não aconselho ninguém a fazer isso, eu acho que devem fazer ao contrário. Certo. Porque é uma diferença de ritmo incrível. O segundo filme é uma constante sucessão de estímulos e de coisas a acontecer, e o primeiro, até que aconteça alguma coisa, puxa! Eu acho que o próprio Beetlejuice só aparece para aí aos 40 e tal minutos de filme. E aparece muito Sim. pouco. Até porque o protagonismo é da Gina Davis e do Alec Baldwin, para Sim, todos os efeitos. além de que o próprio filme em si é muito... os efeitos são muito menos depurados do que neste. O além é muito menos interessante. Portanto, mas não é culpa do filme. Lá está aí. O filme não é para ser visto dessa maneira. Só que o segundo está tão imaginativo, está tão bem conseguido em tanta coisa, que acho que o primeiro depois empalidece ao ser revisitado desta forma. Mais uma vez, as opiniões deste senhor não são as minhas. Não, eu teria que revisitar até para poder contrapor. E dizer só que este Beetlejuice tem uma coisa que muito poucos filmes têm e que eu cada vez mais valorizo com o passar do tempo, porque lá está, o tempo é curto e nós também gostamos de ver filmes que nos
nos deixem felizes de alguma maneira. Eu acho que vou ver este filme várias vezes ao longo da minha vida e vou-me sempre divertir. Vai ser um dos meus filmes de culto. Por um lado, é ótimo alguém ter essa reação, porque é isto que a gente procura quando vai ao cinema. Como estou a dizer, as críticas que eu faço não considero que estraguem a experiência do filme. Na verdade, aliás, só criticaste a Mónica Bellucci. Não, exatamente, eu odeio a Mónica Bellucci. Como é que é possível que ela esteja ainda a aparecer em filmes? Mas a verdade é que é assim. Deixa só dizer que ela aparecer neste filme, tendo em conta que anda com o Tim Burton, era uma coisa irreversível. Não, mas Baduntes. Era uma coisa. Eu por momentos só mesmo ao retardador é que essa entrou. Mas atenção. O que acontece é que eu não sabia da relação deles quando vi o filme. E o meu primeiro comentário, eu vi o filme com a minha filha, e o meu primeiro comentário foi: o que é que a Mónica Bellucci está a fazer neste filme? Mas lá está, mas foi aquela reação de gostei, mas não sei o que é que foi aquilo. Estás a perceber? Pronto, é só isso, porque parece-me um elemento que passa ao lado do filme. Ela faz pouco mais do que andar, não é? Mas sabes que... se bem que a cena em que ela aparece é muito engraçada. É uma cena espetacular. Lá está a música dos Bee Gees e aquilo está mesmo muito bem feito, e são esses pequenos prazeres de filmagem e montagem que eu acho que são deliciosos no filme. Mas quando fui ver o filme ontem com a Filipa, surgiu uma questão que é: será que a Helen Bonham Carter, se ainda estivesse com o Tim Burton, faria aquele papel? E eu acho que não. Eu acho que a Mónica Bellucci faz um contraste muito bom com o Beetlejuice para ser aquela sugadora de almas. Ela tem uma presença muito forte. E lá está, pode não acrescentar muito ao filme, como o William Dafoe não acrescenta, como quase nada acrescenta. Mas é tudo tão divertido. E mesmo aquela cena final com o MacArthur Park, cantada pelo Richard Harris, que era uma canção que eu não conhecia, aquilo demora imenso tempo. Sim, é longuíssimo. Aquilo podia ter só 2 minutos e tem para aí 10, que é o tamanho da música. A mim não me incomodou. A mim também não. Sim. Mas lá está, é uma coisa que só um realizador com liberdade criativa é que vai fazer, porque um estúdio nunca quereria aquilo. É assim, eu gosto do teu entusiasmo e eu aplaudo o teu entusiasmo, só que eu não concordo a 100% que todas as personagens são irrelevantes, porque o Winona Ryder e a Jenna Ortega... Sim. Como é que elas se chamam? Agora está-me a escapar o nome, não interessa. Já não me lembro também. Pronto, não interessa. Elas têm um arco, não é? Sim. Elas têm uma relação que acaba por sanar. Sim. Há de certa forma o confrontar do que é que aconteceu ao pai, se bem que de forma cómica, não é? Nunca entramos pela onda da lamechice. Sim, é aquela fusão do Tim Burton que consegue ser muito fofinho e ao mesmo tempo ser grotesco, e que resulta muito bem aí, e que resulta até ao último momento com essa constante subversão de expectativas e a brincar também com aquilo que tu deverias sentir com aquelas personagens, porque há muito aquela conversa, e tu sabes que eu não gosto dessa conversa de não, mas eu tenho de gostar da personagem, eu tenho de simpatizar com ela, e ele está a gozar com a nossa cara até ao fim. Até porque o trademark do Michael Keaton, pelo menos no início da sua carreira nas comédias, era de ser uma personagem até bastante obnoxiva. Sim, exatamente. Portanto... Aliás, e o próprio facto de ele sair do Beetlejuice e ir fazer o Batman é daquelas coisas que eu nunca vou perceber na vida como é que aconteceu. E se houvesse internet na altura, tinha queimado. E foi, eu acho que ele, de certa forma, houve uma certa polémica. Houve bastante bruá, só que o que eu quero dizer é que não houve internet para exacerbar. Sim. Era aí que eu queria chegar. Mas dizendo, eu não queria dizer que todas... Eu estava a exagerar. Sim. Mas há muitas personagens ali que não estão a fazer nada. Mas estão a transmitir algo. O Bob. Coitado do Bob, eu fiquei com pena eu também. Do destino do Bob. Pá. O Bob sempre ali com ar petrificado, e depois tem mesmo um destino em que eu ainda fiquei naquela. Mas espera... Acredita que eu estava tão envolvido com o Bob, foi. Mas como é que ele se vai safar desta? Mas não safou. E depois há o In Memoriam, não é? No final, que até isso tem piada. Ele viveu umas boas centenas de anos também, já teve tempo suficiente. Pronto, olha. Viveu não, morreu, mas boas centenas de anos. Morreu umas boas centenas de anos, é verdade. Eu acho que esta reta final desta conversa e esta boa disposição também é indicativo daquilo que é o filme. Portanto, tu recomendas, não é? Eu recomendo muito, sim. Acho que não só é muito bom ver o Tim Burton de volta, espero que seja uma nova fase
boa da carreira dele. Ele agora acho que vai fazer um remake daquele filme da Mulher de 50 metros. O o Attack of the 50-Foot Woman. Sim, é. acho que sim. Ok, Estou curioso porque esse filme é fraquinho. Não, Estou a ver o que é que ele vai fazer é com o tipo de material que eu estou a vê-lo Sim. a funcionar para ele, sim. Vamos sem ver dúvida. o que é que é. Eu quero acreditar que sim. É muito bom ver um estúdio, principalmente a Warner, que está feita em cacos, entre vendas e revendas e etc. Lançar um filme destes, e espero que as pessoas vão ver, porque vale mesmo muito a pena ver no cinema. E quer dizer, nesta parte da conversa com spoilers, as pessoas provavelmente já o foram ver. Mas Bom, vão ver. Há quem goste de ouvir tudo porque. Epá, não. eh, E sabes que é uma coisa que eu senti isso, eu li as várias críticas que saíram cá em Portugal depois do filme ser lançado. Epá, e há críticos que estragam tudo. muito. E não é questão de... Porque até há um crítico, eu não vou dizer o nome, que até diz, eu não vou contar demasiado, mas o problema não é, ele não conta demasiado da narrativa. Ele conta pormenores estéticos e sonoros do filme que são curiosos tu descobrires por ti próprio, como a cena dos Bee Gees. E esse é um ponto, só para terminar, que eu gostei muito de sentir em ambas as sessões do filme, é o desenho de som. Está espetacular, está cheio de pormenorzinhos que se notam tanto no IMAX como numa sala mais pequena, que dão de facto um prazer redobrado a esta experiência. Pronto, fica aqui a recomendação. Uma recomendação mais entusiasmada, mas ainda assim uma recomendação também da minha parte. E obrigado por teres vindo. Ora, obrigado. E keep it real. Não, isto era o surfista que fazia assim, mas pronto, foi um mashup. People believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! I need you to help me save my daughter. But how do I know that you're gonna keep your word? I swear on my dead mother's soul. Yes. Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through. Para nos dar uma perspectiva de alguém que convive há mais tempo com o filme original, convidei Paulo Fajardo, uma das vozes do podcast cinéfilo mais antigo de Portugal. Vilões, Heróis e Sarrabulho, também conhecido como VHS. Bem-vindo ao segundo take, Paulo. Obrigado por teres aceito o convite. Ora, essa, pá, o prazer é todo meu. Então... Tu já tens sido um fã e fiel convidado também pelo VHS, portanto, Sim. só fazia parte eu também cá vir um dia também ao teu programa. Sim, não é a primeira vez que... talvez seja a primeira vez que estás aqui sem ser na companhia de Daniel. Agora me estou a lembrar, não é? Sim, verdade. Ok. A solo. Portanto, a malta do VHS por vezes também tem opiniões paradas, não andam sempre de mãos dadas. Não, nós nunca andamos de mãos dadas. Eu e o Daniel andamos sempre em divergência. Sempre em divergência. Isso acho que é já o nosso trademark. Boa. Mas é isso que também dá o sal e a pimenta ao programa. Sim, é verdade. Olha, antes de avançarmos para falar do Beetlejuice, assim, sucintamente, qual é a tua relação com o Tim Burton e com o Beetlejuice em particular, com o original? É bastante simples. O Tim Burton, para mim, foi uma das minhas grandes referências na minha adolescência e enquanto também técnico audiovisual, acabou por ser uma das minhas grandes referências. O Beetlejuice nunca foi um dos meus favoritos filmes dele. É um filme mais de início de carreira dele, mas é um filme que, curiosamente, já tem muitos dos trademarks que fizeram do Tim Burton aquilo que são os trademarks do Tim Burton, que na minha opinião não estavam tão presentes na grande aventura de Pee-wee, mas que este sendo a sua segunda longa-metragem já estão muito mais vincados. E eu acho que este filme, o primeiro filme, de alguma forma acabou por ser o cartão de visita dele para que ele fosse escolhido para o Batman, porque fazia todo sentido, não é? Sim. Este é um filme da primeira metade da carreira dele, se eu consigo dividir a carreira dele em duas partes. Eu acho que a carreira dele entrou aqui num modo de estagnação há alguns anos atrás. Para mim, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça foi, para mim, o grande último filme dele. Qual foi o seguinte? O seguinte foi O Planeta dos Macacos, certo?
eu acho que essa é a pedra no sapato de qualquer fã do Tim Burton. Pronto, exatamente. Mas, Era aí que eu queria chegar, sim. Certo, mas acho que depois ele entrou num estilo ou numa rotina mais familiar e não tão Tim Burton como foi os primeiros anos de carreira dele. Que era algo que o diferenciava de alguma forma, que era o estilo gótico e um tom humorístico um pouco macabro ou mórbido, e isso fazia, eu acho que isso até está mais vincado até numa das primeiras curtas-metragens dele, que é o Vincent, que é uma curta-metragem fantástica, com a uma voz do homenagem Vincent Price. ao Vincent Price, exatamente. Completamente. E eu acho que isso foi-se diluindo um pouco ao longo dos anos. Mas recuando à primeira metade da carreira dele, o Beetlejuice é sem dúvida alguma um dos filmes que definiram o estilo dele. Não é para mim um filme que eu revisito muitas vezes, mas curiosamente revisitei-o há 2 anos atrás, por causa dos meus filhos, para vê-lo com os meus filhos, não sabendo ainda que este filme, o segundo filme, estaria já em pré-produção, e fui agora vê-lo recentemente com os meus 2 filhos, e acho que foi uma experiência bastante positiva. Eu julgo que gostei tanto. Não sei se queres passar já essa parte. Sim, vamos embora. Mas, Eu estou muito curioso para saber o que é que tu achaste deste novo filme. Até porque, já agora, só fazendo aqui uma pequena introdução a este novo Beetlejuice, eu penso que há aqui 2 vertentes, não é? Eu penso que há aqui um captar de público novo com o sucesso da Jenna Ortega também no Wednesday, na série televisiva, com essa relação com o Tim Burton. Ele acaba por trazê-la para este filme, e há aqui um certo captar de malta nova. Mas também há muita curiosidade se, sendo este um regresso a um universo que foi um universo de princípio de carreira dele, se também há o recapturar da magia que muitos de nós que éramos fãs incondicionais de Tim Burton achamos que ele foi perdendo. E, portanto, estou muito curioso para saber como é que tu reagiste a este filme. Sim, eu ia com expectativas bastante baixas, digo-te já. Ia mesmo, e saí de lá com um grande sorriso de orelha a orelha, porque senti que não só o Tim Burton tinha regressado à sua velha forma, mas senti que ele fez justiça àquele universo que ele também criou, não é? Que ele ajudou a criar. E não caiu em algumas armadilhas de algumas destas sequelas que são feitas com um espaçamento tão grande. As sequelas de legado em que estamos praticamente afogados, não é? Completamente. Mas, tal como aconteceu com o caça-polícias Axel Foley, eu não senti a necessidade daquela sequela, tal como não senti a necessidade desta sequela. E depois do visionamento, eu acabo por sair com uma sensação de eu sou muito mais feliz por este filme existir por este filme existir do que se não tivesse sido feito. Há aqui uma diferença substancial, não é? Que é, no caso do Beetlejuice, volta ao realizador e volta grande parte da equipa criativa. Os argumentistas são diferentes e tudo mais, mas o elenco, não é? Grande parte do elenco volta, não é? Sim, a Gina Davis e o Alec Baldwin não fazem parte deste regresso, assim como o Jeffrey Jones, o ator. Por acaso é uma coisa curiosa, o Jeffrey Jones morreu na vida real, o ator, não é? Eu não sei se ele morreu, Paulo. Ele não morreu. Não, o que aconteceu foi que ele foi julgado e considerado culpado por crimes sexuais. Olha, eu pensava que ele tinha falecido. Não, mas é assim, vai dar ao mesmo, quase. Vai dar ao mesmo. Morreu para a sétima arte, basicamente. Agora é radioativo. Porque não foi só o ser cancelado, ele foi mesmo acusado, foi a julgamento e foi considerado culpado de crimes sexuais. Daí... É verdade. Olha, estou aqui a ver. Pronto, eu estava a acreditar em ti, mas estava aqui a tentar perceber isso agora, enquanto estamos a falar. De facto não morreu. Mas daí, a ginástica narrativa no filme, não é? Certo, olha, mas eu acho que foi bem conseguida. Tanto, eu acho que foi por esse motivo que eu julguei que ele tinha falecido na vida real. Foi por essa ginástica criativa que eles fizeram,
Porque a sensação que me deu foi, ok, ele faleceu, o ator faleceu, eles tiveram que fazer aqui contornar, e em vez de eliminarem o personagem com uma linha de texto, ele faleceu e seguimos em frente, não, gira a base deste enredo gira quase em torno da morte do personagem, não é? E eu acho que eles contornam isso muito bem, e metem isso mesmo escarrapachado à nossa frente, e usam algumas técnicas de animação stop motion, que de alguma forma também era um stamp, um trademark do primeiro filme, e eles explicam-nos o que aconteceu utilizando essas várias técnicas. E acho que está muito bem conseguido, pá. Acho que conseguiram muito bem contornar essa questão do desaparecimento, entre aspas, ou falecimento do personagem na história. Tu falas aí no stop motion, eu acho que este filme também o que faz bem, quero saber se concordas comigo ou se notaste, é o uso de efeitos práticos, não é? Ou seja, obviamente que há CGI, mas é pontual e nós estamos a ver o regresso a este universo do ponto de vista de efeitos práticos, de efeitos que são conseguidos à frente da câmara e são captados pela câmara, e inclusivamente até com bonecos, não é? Com caracterização. Sim. Portanto, então, obviamente... o Bob, a personagem do Bob, eu adorei ver a personagem do Bob. Perceber que ele teve uma promoção de alguma forma do primeiro filme agora para este filme. Gostei mesmo muito. Eu acho que onde tu notas mais o uso de efeitos visuais é na personagem, no surgimento da personagem da Mónica Bellucci. Sim, essa cena está bastante presente. Claro. Mas o facto de terem recorrido a efeitos práticos e a stop motion, tal como fizeram no primeiro filme, faz com que tu não notes aqui tanto a diferença de tempo naquele universo, nem que haja uma distinção visual tão grande entre aquele universo. Por exemplo, uma coisa que eu acho que deve ter sido uma referência no crescimento do Tim Burton foi o expressionismo alemão com o gabinete do Dr. Caligari, que a iluminação, as portas oblíquas, a profundidade de campo, a forma como que ele utiliza isso, essas homenagens, essas pequenas homenagens, estão todas presentes tanto no primeiro filme como neste filme. Eu acho que esse piscar de olhos ao primeiro filme estão por todo o filme, mas estão na proporção correta, não estão demasiado. E eu acho que um público novo que vai assistir agora ao filme consegue ter uma boa experiência sem que necessariamente tenha que ver o primeiro filme. Eu acho que fará mais sentido vendo o primeiro filme, porque é muito alicerçado na história do primeiro. Mas se não tiveres visto o primeiro filme, acho que tens uma boa experiência à mesma, e acho que se calhar dá-te vontade de querer ver o primeiro filme para perceber como é que chegamos aqui a este ponto. E o Michael Keaton, com 70 e alguns anos, eu acho que ele está em topo de forma. Parece que não passou um dia, não é? Verdade. Está muito bem. Aquele personagem está muito bem conseguido e ele incorpora-o como ninguém. Ele é dono mesmo daquele personagem, completamente. A caracterização ajuda, não é? Para que não haja diferença, que não se nota a diferença de idade, como é óbvio. Mas ele realmente está com a mesma energia e parece ter filmado o primeiro filme ontem. Tu falaste aí no expressionismo alemão. O Tim Burton também estende as suas homenagens aqui ao cinema italiano, não é? Ao cinema de terror. Não só naquela sequência do flashback em que todo ele é narrado em italiano, certo. Como depois há mesmo referências abertas a Mário Bava, não é? Sim. Eu acho que isso de alguma forma está muito patente aqui ao longo do filme, todas esse tipo de homenagens. E eu acho que o Tim Burton também ele é um fã, e ele gosta de alguma forma espelhar, não é, as suas referências e aquilo que fez parte do seu crescimento enquanto miúdo, enquanto aquele miúdo que sonhou o Frankenweenie, e se espelha-se de alguma forma aqui
numa idade mais madura, não é? Continuar a estar bastante presente na sua obra. Na verdade, e agora falando daquele arranque de carreira dele, de que nós tanto gostamos, a maior parte dos filmes, se não praticamente todos, são ele a prestar homenagem às coisas que gostava. O Marte Ataca, com os filmes de ficção científica dos anos 50. Depois o próprio filme que funciona como um biopic do Ed Wood, não é? Completamente. Acaba por ser conhecido por muita gente como o pior realizador de sempre, mas que por quem o Tim Burton na nós verdade nutrimos tinha... um carinho muito especial. Exatamente. A própria sequência de abertura do Eduardo Mãos de Tesoura é toda ela também uma homenagem aos filmes da Hammer, aqueles filmes do castelo no topo da montanha. Completamente. Sim. Acho que todas essas referências acabam por estar espelhadas um pouco e polvilhadas um bocadinho por toda a sua obra. De facto. Certo, totalmente. O Tim Burton que depois parece, eu diria que parte da segunda metade da sua carreira. Eu não sei se é a segunda metade, se fôssemos fazer contabilidade, se calhar já é os 2/3 da sua carreira, mas parece, acho que uma coisa que se podia apontar é ter ficado descaracterizado do ponto de vista daquilo que são as suas marcas autorais. Se bem que eu acho isto é sempre complicado. Eu acho que é sempre aquela questão de ter ser morto por ter cão e por não ter, que é eu acho um autor corre o risco de ser apontado estar sempre a fazer a mesma coisa e quando tenta fazer uma coisa diferente, não é? Eu consigo-te por exemplo, acho que todos os realizadores tentaram de alguma forma quebrar esse preconceito do rótulo das suas carreiras e tentar algo novo. Mas que não correu muito bem. Posso-me lembrar do Wes Craven, que tentou fazer aquele filme com a Meryl Streep. Ela era professora de música ou de violinista, algo assim. E a coisa não correu bem. Lembro-me do Sam Raimi, que fez o For the Love of the Game com o Kevin Costner e também não correu bem. Eu consigo lembrar de vários exemplos de vários realizadores que tentaram quebrar esse rótulo e acabam por regressar à sua zona de conforto, que foi pelo qual eles se tornaram conhecidos de alguma forma. Não é? Tu agora estás a falar nisso, e outro caso óbvio é o John Carpenter, não é? Que teve talvez uma experiência de sucesso, que foi o Starman, não é? Sim. Mas depois quando fez As Memórias do Homem Invisível... Os filmes, tu estás a dar o exemplo do Carpenter, mas ele é quase um outsider em vários níveis, porque os maiores filmes dele foram filmes de fraco sucesso e que só com a passagem do tempo é que obtiveram reconhecimento. Então o John Carpenter é um autor reconhecido com o mais devido mérito possível, mas nunca na época de vida. Certo. É sempre muito depois, não é? Ou depois ao longe. Ou depois ao longe, porque na Europa ele era muito apreciado e ele diz que em casa era considerado um vadio e na Europa era um autor. Mas eu queria dizer, do ponto de vista deles tentarem libertar dos grilhões do género, não é? Certo. E no caso do John Carpenter, ele diz abertamente que nunca quis ser um mestre do terror. Ele queria fazer filmes de outros géneros. Aliás, a grande paixão dele era o western, e isso vê-se em muitos filmes. Mas também são alguns exemplos. Sendo que aqui o Tim Burton é curioso, porque ele nunca se afastou muito, pelo menos do ponto de vista da estética, dos filmes dele, não é? Mas há por exemplo... Eu acho que tanto variam pelo gótico negro, onde tu tens muitas silhuetas, tens as cores predominantes são cores escuras, e tu depois tens a fantasia, que são cores berrantes, tudo muito bem iluminado, e tu tens aqui, e ele navega um pouco por entre estes dois géneros, não é? Tu tens a Alice no País das Maravilhas, não é? E depois tens um Batman, e não podiam estar em lados mais opostos a nível de estética e de iluminação, não é? Contudo, são coisas que não fazem parte do mundo real, não é? São histórias que fazem parte de um mundo ficcionado, de um mundo
criado, sonhado, em que ele pode ter liberdade para criar as suas próprias regras. Eu acho que isso é o que é comum em todos os seus filmes, independentemente de serem mais negros ou mais fantásticos a nível de fantasia, não é? Sim, e não é toda a gente que estabelece um estilo que é só seu e do qual a gente diz isto é um estilo Tim Burton. Sim, E, por exemplo, eu dou-te um exemplo que por acaso depois até vai fazer a ponte com algo que ele fez recentemente, mas quando saiu a família Addams, aquilo parecia alguém a emular Tim Burton. Na verdade, eu acho que aquilo até começou por ser um projeto que era para ele, do qual ele depois se afastou. Se não estou enganado, acho que não estou a mentir. E depois acabou a ser a estreia na realização do Barry Sonnenfeld, que era diretor de fotografia, e alguém que teve algum sucesso depois com o Men in Black e que acabou por estourar uma carreira. Mas, basicamente, eu lembro de ver... Só por filmar pornografia, o Barry Sonnenfeld. Pornografia e filmes de baixo orçamento dos irmãos Coen também. Sim. Bem, atenção, ainda há um bocado falaste no Arizona Junior. O Arizona Junior, para mim, é um dos maiores trabalhos de colaboração entre os irmãos Coen e o Barry Sonnenfeld. Sim, sem dúvida. E tu ainda há um bocado falaste do Wes Craven e estamos a falar de outro autor que começou no mundo da pornografia, ou pelo menos do soft porn. Soft porn. Mas eu estava a dizer, quando eu vi originalmente a família Addams, é do género, ok, isto é um filme à Tim Burton e não é toda a gente que tem esse lado vincado. Mas eu acho que esse estilo já era próprio daquela história, da história da família Addams. Já era, tanto que agora a Wednesday, não é? Deixa o Tim Burton com a Jenna Ortega a fazer de Wednesday, a entrar nesse universo também, mas eu acho que isso era um casamento perfeito de algo que já existia com aqueles moldes, que seria a família Addams, e o estilo inconfundível do Tim Burton, que seria um casamento perfeito. Não aconteceu naquela época, mas de alguma forma entraram agora com o pé direito nesse universo, não é? Através da Wednesday. Eu, por acaso, estava curioso. Estava curioso para saber se tu viste alguma coisa da série Wednesday. Vi só o primeiro e o segundo episódio. Pronto, e o que é que achaste? O que é que achaste da Jenna Ortega? E como é que isso se transpôs para a tua experiência de ver o Beetlejuice em termos de se gostaste de a ver escolhida para o elenco ou se a tua relação era um bocado mais tremida e ias de pé atrás? Não. A única curiosidade que eu tive de ver a Wednesday foi mesmo por causa do envolvimento do Tim Burton. Qualquer coisa do Tim Burton, para mim, entra logo para a lista de tenho que ver. Esse foi o meu único motivo para abordar a série. Eu vou-te apanhar na curva com essa, mas eu vou-te deixar falar. Já te pergunto uma coisa, diz. Ok, se vais perguntar se já vi tudo do Tim Burton, não vi tudo. Não, ia-te perguntar se tinhas visto o Dumbo. Vi o Dumbo. Viste? Encontramos... Com dois miúdos em casa, esse era obrigatório. Encontramos um finalmente. Esse era obrigatório. Mas, eu gostei da série. Não achei... soberbo, mas também não me deixou de pé atrás. Eu apenas não continuei a ver, não foi por não ter ficado agarrado à história, foi porque eu dificilmente tenho disponibilidade para acompanhar uma série, seja ela qual for, até de outras temáticas que me são mais próximas, tenho alguma dificuldade, mesmo por uma questão de falta de disponibilidade. Então eu tenho tendência a concentrar-me mais em filmes com histórias estanques, em que eu vejo e depois passo para outro, quando tenho disponibilidade para o fazer. E então, nesse sentido, a Jenna Ortega, eu que já tinha visto neste comeback do Scream, acho que acho que ela é bastante competente, acho que ela vende bem a personagem que está a vender. Eu compro aquela personagem. E a adição dela a este mundo não me chocou, tanto que é bastante normal no universo do Tim Burton ele colaborar sucessivamente com atores que bem conhece e que sabe as capacidades deles para entregar o que ele precisa para uma personagem.
E aqui ela faz da filha da Lídia, não é? Ela faz filha da Lídia, que é quase que a Lídia, que era um outcast no primeiro filme, e agora parece que prova do seu próprio veneno de alguma forma, sendo a filha dela. A história também, repete-se, não é? a história repete-se, mas ao contrário, não é? A filha dela que não acredita em fantasmas, mas depois, obviamente, com o desenrolar da história acaba por acreditar, não é? Naquele universo. Mas é engraçado ver aqui este twist na personagem da Lídia, e muito honestamente, em relação ao primeiro filme, eu nunca gostei muito da química entre a Gina Davis e do Alec Baldwin. Eu gostava mais da química da família que entra na nova casa, não é? Uma família toda desconjuntada, e o facto da Lídia ser um outcast e dela ser a única com a capacidade de ver os fantasmas e de conversar com eles, eu gostava mais desses personagens, desses elementos, na verdade, desses elementos, não é? Sim. E da forma como eles conjugavam entre si de forma desíncrona, do que propriamente a Gina Davis, os personagens da Gina Davis e do Alec Baldwin. E do Alec Baldwin, sim. Eu acho que um dos medos quando nós entramos para estas sequelas de legado é perceber se vamos ver só um festival de nostalgia ou se vamos ver alguma coisa de novo, não é? Obviamente que o pescar de olho o pescar de olho e as referências fazem sempre parte de sequelas. Certo. Agora, nestas sequelas de legado, muitas vezes acabam por ser um entrave, não é? A uma história nova, porque parece que estamos só simplesmente a recordar os Greatest Hits. E eu também concordo contigo. Eu acho que aqui vemos algumas coisas novas. Sim, há aqui uma expansão do universo, não é muito alargada. Sim. Mas entendemos as origens do Beetlejuice. E de alguma forma isso é a explicação da personagem da Monica Bellucci, da introdução da personagem da Monica Bellucci, que para mim ainda assim diz tu primeiro, que eu tenho opiniões. Eu acho que fica um pouco aquém. A personagem dela promete muito ao início do filme. Eu encarei-a como sendo uma opositora que iria dar bastante luta e trabalho ao Beetlejuice. E não é bem isso que acontece. É completamente supérflua. Vamos ser honestos. Um bocadinho a desejar. Essa personagem, eu estava à espera demais dessa personagem. E isso não nos é entregue. Tu estás dá a sensação que ela é uma rival que vai dar luta e que o Beetlejuice se calhar tem que abrir aqui algumas concessões e se calhar aliar-se a alguns personagens que ele habitualmente não iria aliar-se para conseguir fazer diferente, mas a história não vai por aí. Acho que perdeu-se um bocadinho essa oportunidade. Eu adiantaria que se retirasse a personagem, o filme não mudava em nada, porque ela oferece-nos alguns gags, mas do ponto de vista narrativo, ela acaba por ser irrelevante. Não teríamos o cameo do Danny DeVito, isso seria um desperdício. Não, atenção, e também sabemos que acaba por ser obrigatório que a namorada atual do Tim Burton entre sempre nos seus filmes, e portanto aí tens a Monica Bellucci a cumprir a cota. O que tu me estás a querer dizer é que ela é a namorada atual, eu não sabia. É a namorada atual, ok, tudo bem. E agora perceberás melhor o porquê, se calhar, da sua presença. Sim. Bem, atenção, não era preciso haver justificação nenhuma, porque a Monica Bellucci poderia entrar em qualquer filme. A questão não é essa. Não tem nada a ver com as suas capacidades. Sim, mas a personagem promete muito, mas acaba por se tornar bastante supérflua. Sim. Agora, tu falaste aí da questão de nós realmente vermos uma expansão do universo, não vermos só um piscar de olho, e eu até diria que o que este filme faz muito bem é subverter as nossas expectativas. Ou seja, eu acho que o Tim Burton não subverte totalmente o conceito da sequela de legado, porque ele está a fazer mas subverte um bocado as nossas expectativas. E eu até te posso dar um exemplo, que é tudo aquilo que se passa com a Jenna Ortega. E já agora, vamos avisar, há spoilers para o filme, vamos falar abertamente. Quem não tiver visto o filme... Eu estava a conter-me um bocadinho. Pronto, então, mas agora está à vontade. Não preciso me conter, ok, tudo bem. Pronto, o aviso está feito. Okay. Quem quiser para aqui. Mas, muito bem.
tudo o que se passa com a Jenna Ortega, todo aquele meet cute com o miúdo, aquilo eu estava a ficar muito de pé atrás com o que é que estamos aqui a fazer. Certo. Quando o Tim Burton subverte a nossa expectativa de não é nada disso. Isto não é um filme, digamos, e um romance adolescente. Isto é outra coisa. Isto é outra forma de fazer a narrativa avançar e não é nada do que vocês estão a pensar. E eu penso que em diferentes momentos há esse tipo de subversões. Pronto, para não falar de que o filme está recheado de gags visuais e de gags e de piadas que nos fazem rir mesmo. Eu apanhei-me a gargalhar na sessão. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, a cena do tubarão, pá, eu acho que está muito bem conseguido e está na linha do primeiro filme, está com o mesmo tom do primeiro filme. Eu acho que eles, todas as casinhas onde podiam fazer um check, conseguiram fazê-las e conseguiram executá-las muito bem. Porque quem é um fã do Tim Burton ou deste filme em particular, eu acho que vai conseguir rever aquele universo e não sentir-se propriamente defraudado. Pá, se é um filme sem falhas, não é. Obviamente que, mas eu acho que também não é um filme que se leve a sério demasiado. É nitidamente um filme que não se leva a sério. E sim, então, Paulo, e as falhas não são daquelas falhas que estragam o filme. Não, daqueles filmes em que nós saímos. O meu pensamento, quando eu cheguei ao fim do filme, eu percebi o que é que não gostei muito, eu percebi onde é que o filme falha, mas eu gosto do filme apesar disso. Ou seja, não é o suficiente para descarrilar e para estragar a experiência. Sim, eu se quiser pontificar de alguma forma, pontuar de alguma forma, o primeiro e o segundo filme, eu não consigo dizer que gostei mais do primeiro filme ou gostei mais deste. Eu acho que eles estão muito equilibrados, estão muito à altura um do outro. Independentemente de eu ter algum saudosismo em relação a algumas coisas do primeiro filme, eu acho que este aqui entregou o suficiente para eu não me sentir defraudado e para sentir que passei um bom bocado. Porque também temos que admitir que este não é um filme para ficar para a história, não é um filme que será o mais memorável da carreira de Tim Burton, não será com certeza. Mas também não é um filme que tu descartes e que desmereça o original, não é? Completamente. Eu acho que os espectadores que forem assistir ao filme vão ter uma feliz surpresa, especialmente se, tal como eu, não tiverem muitas expectativas em relação ao filme. Se calhar aproveitamos esta nota em alta, o fato de teres gostado do filme, o fato de eu ter gostado do filme, para nos despedirmos e pronto. Fosse sempre assim, nós podemos sair bem dispostos de um filme, significa que ele cumpriu aquilo a que se propunha. Verdade. E resta-me agradecer teres participado então neste episódio. O prazer foi todo meu, é sempre um prazer conversar contigo, especialmente de cinema. Também eu não sei conversar muito mais, portanto. Muito mais, não é? Futebol, carros. Se não for de cinema, não tenho interesse nenhum também. Não dá, mas pronto, é sempre uma conversa muito prazerosa. Tu trazes sempre à mesa coisas novas e mudadas, e isso para mim é sempre um prazer ouvir uma conversa bem construída, especialmente da tua parte, e é sempre um gosto falar contigo. Obrigado e vamos arranjar mais desculpas para voltares também, tá? Muito bem, será um prazer, tá bem? Então um abraço. Tchau. Espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana andarei pelo Motel X e, no próximo programa, espero trazer-vos um rescaldo do festival. Já sabem que podem escrever para segundotake@gmail.com, para o Facebook ou para o Instagram. Encontramos no próximo episódio. Até lá, boas fitas.